Olá pessoal, então depois que a gente fez todo o traço, toda a dosagem a partir do método da BCP ou a partir de outros métodos, a gente vai encontrar sempre como resultado uma proporção em quilograma dos materiais, como visto no vídeo anterior, que o card está aqui em cima, então primeiro tem que assistir o vídeo anterior antes de assistir esse aqui, ou dependendo da maneira que a gente obtém o traço, às vezes ele chega para nós de maneira empírica, 1 para 2 para 3, 1 para 1,5 para 2,5, enfim, a gente pode conseguir o traço unitário. Mas isso não é o suficiente para a gente mandar para a obra. A gente não vai conseguir provavelmente fazer um concreto na obra de qualidade se a gente não fizer alguma transformação que possibilite dosar, colocar o material na betoneira de maneira controlada, em volume que atenda a massa, né? Porque dificilmente a gente tem uma balança na nossa obra. Muito bem, então a partir disso eu montei uma tabelinha aqui, que eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora e copiem todo o template, todo o layout dela, que ela vai servir, independente do método de dosagem, ela serve para fazer ajustes de traço. Vocês recebem um traço desta maneira aqui em massa de cada material, ou um traço unitário, vocês colocam na tabelinha que a gente vai montar e ela vai recalcular, ela vai calcular tudo de maneira automatizada para vocês fazerem nas obras de vocês. Lembrando que essa tabelinha aqui funciona para materiais secos. Quando a gente trabalha com materiais com teor de umidade, é importante fazer a correção dessa umidade antes de lançar aqui. Devo fazer um próximo vídeo na sequência, mostrando como é que a gente pode trabalhar com isso aí no Excel também. Então vamos lá. De acordo com os dados passados para vocês no laboratório, a gente pegou aqui as massas específicas do cimento, do agregado graúdo, do agregado miúdo, e a massa unitária do agregado graúdo e do agregado miúdo. Aqui o traço feito no vídeo anterior, que vocês já devem ter assistido. E aí a gente vai montar a tabelinha. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar como é que a gente configura para o Excel colocar unidades nos nossos valores sem estragar o número. Então, a gente vai selecionar essas células aqui, seleciona essas três, mantendo o Ctrl pressionado, seleciono as outras duas, clico com o botão direito e venho em formatar célula. Ok. Aqui em formatar célula, eu vou escolher um formato personalizado. E aí eu posso colocar uma vírgula, duas vírgulas, mas eu quero que apareça uma unidade visual que não interfira nos meus cálculos. A gente sabe que massa unitária e densidade, ali, massa específica, são em quilogramas por metro cúbico. Então eu vou colocar um aspas, quilograma por metro cúbico, para que o Excel me mostre a unidade sem interferir nos cálculos. Então vejam aqui, ó, que ele ficou com a unidade e mesmo assim ele reconhece somente o número para fazer o cálculo. A mesma coisa eu vou fazer nessas células aqui. Isso aqui é em quilograma, né? Então eu quero que ele me diga isso porque eventualmente essa tabela não vou ser só eu que vou utilizar, eu posso passar para algum colega, para alguém da empresa utilizar. É importante que saiba o que está sendo representado em cada célula. Então vem formatar célula, personalizado, colocar duas casas, depois aqui fica a critério de vocês, aspas, quilograma por, aqui é só quilograma, né, não é quilograma por metro cúbico, e aplico, ó. Ele está me dizendo que é tudo em quilograma. Traço unitário a gente sabe que é feito em quilograma por quilograma, né, então essa seria a unidade dele. De certa forma pode-se dizer que ele é adimensional. Muito bem, a partir daí eu vou simplesmente copiar as minhas unidades em massa para a coluna 1. É a mesma coisa que sai lá da minha dosagem. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Ele já vai copiar aqui a formatação junto do quilograma. Ok, depois eu preciso calcular quanto eu preciso de material para 1 metro cúbico de concreto. Lembrando que é o material antes de colocar na betoneira. Por conta disso tem que ser a massa unitária. Ou seja, considerando os volumes de vazios. Lembrando que quando eu coloco na betoneira, eu vou tentar tirar o máximo de vazios e já não trabalho mais com a massa unitária. Mas aqui o raciocínio é, estou preparando a quantidade de material que me possibilitará levar para a betoneira e chegar no traço correto. Então eu vou fazer a coluna 1, massa, dividido pela massa unitária do material. Então, o que acontece? O cimento, no nosso caso, vai ficar sendo os 400 kg. A gente não costuma dividir o cimento em volume, tá? Nesse caso em específico,
o ideal seria a gente olhar no saco quanto equivale, porque dependendo do fabricante varia um pouco o volume de um saco de cimento, mas não é muito comum a gente trabalhar com cimento em volume. Então vamos para a areia. A massa da areia dividido pela massa específica da areia. Então 0,485 metros cúbicos. Lembrando, quilograma dividido por quilograma por metro cúbico, quilograma simplifica com quilograma, um metro cúbico passa virando unidade. Depois a brita, massa da brita dividido pela massa unitária da brita. Novamente brita dividido pela massa unitária da brita, a gente colocou aqui a mesma massa unitária para simplificar. E a água, 200 kg, é a mesma coisa que 200 litros ou 0,2 metros cúbicos. Então, eu posso simplesmente dividir por 1000 para chegar em metros cúbicos. Ok, vou formatar aqui o meu Excel para ele entender que isso aqui é metro cúbico e manter lá as duas unidades. Quem quiser usar uma unidade, só deleta aqui e deixa uma unidade. Quem quiser usar duas, quem quiser usar nenhuma, tanto faz. Tá? Vou manter sempre padrão em duas, fica opcional. Então, metro cúbico. Então, esses aqui são os materiais em metro cúbico. Depois do traço unitário que a gente já fez no vídeo manual lá, no papel e na caneta, a gente vai fazer a divisão de todos os materiais pelo cimento. Então, igual ao cimento dividido pelo cimento. Sempre vai ser o cimento, sempre vai ser dividido pelo cimento. Então, eu vou dar um F4 aqui, seleciono o E7, coloco o cursor no E7 do divisor aqui e dou um F4 para ele fixar. Então, ele vai calcular automaticamente sempre o meu traço unitário. Vou pedir para ele manter sempre duas unidades aqui. Então, vou reduzindo aqui em cima. Ó, e aí ele vai ficar o traço unitário. Vou manter o padrão de formatação aqui. Ok, depois por saco de cimento. Como é que eu vou fazer o cálculo por saco de cimento? Eu sei que um saco de cimento tem 50, 40 ou 25 quilos. A gente vai trabalhar aqui com 50 quilos, embora o mercado esteja mudando, esteja caindo para 40 e 25 quilos para atender as normas de segurança do trabalho, né? Então, nesse exemplo vai ser 50 kg, mas fiquem totalmente atentos que o saco que vocês estão utilizando pode ser de 25 ou de 40 quilos também. Então, tem que fazer essa correção para fazer o cálculo de quantidade de material que eu preciso para um saco de cimento. Eu faço o traço unitário vezes 50, porque estou utilizando saco de 50 quilos. Depois, faço a mesma aplicação para todos os outros e determino 25 kg de água, 78 kg de brita e assim sucessivamente. Aqui eu vou dizer que eu quero novamente em quilogramas. Então, personalizados, vou colocar duas casas, abro aspas, quilogramas, fecho. Então, essa aqui é a proporção de material em massa para um saco de cimento. Importante dizer que é bem comum, pessoal, a gente trabalhar produzindo concreto dessa maneira. Um saco de cimento, um saco e meio de cimento, 2 sacos de cimento, 2 sacos e meio de cimento, depende do tamanho da nossa misturadora, da nossa betoneira. Então, se vocês quiserem, por exemplo, se você tiver betoneira grande, vocês podem trabalhar com 2, 3 sacos de cimento, aí vocês só fazem vezes 50, vezes 100, vezes 150, vezes 75, porque não tem balança. Então, não adianta eu colocar aqui uma massa de 64 kg de cimento, né? Não vou conseguir fazer na obra. Então, eu digo para o meu operário lá, ó, tu vai colocar um saco de cimento, tanto de brita, areia e água. Tá? Então, é bem comum fazer dessa maneira. Depois, o volume. Como é que eu vou calcular o volume? Vai ser a massa de cada material dividido pela massa unitária vezes 1000. Lembrando que o cimento a gente não costuma trabalhar em volume, então vamos mantê-lo em quilograma. O saco de cimento geralmente tem escrito em algum detalhe lá quantos litros equivale, mas nunca, não é comum. Eu nunca vi trabalhar com cimento em volume. Ok, então vamos para a areia. Areia sim a gente trabalha em volume. Então, coluna 4, a massa da areia, dividido pela massa unitária da areia, vezes 1000. Então, 64 litros de areia para 50 kg de cimento. E aí, assim eu vou. Então, a massa da brita dividido pela massa unitária da brita vezes 1000. Só deixa eu ver se eu fiz certo aqui.
areia, brita, sim. Depois, de novo, da brita, dividido pela massa sanitária da brita, vezes 1000. E a água, aí 25 kg é igual a 25 litros, né? Então, ok. Aí eu vou formatar aqui, para minha tabelinha ficar bem profissional. E vou colocar que é tudo em litros que eu quero. Então, todos os materiais em litros, menos o cimento. Vejam que o cimento a gente sempre mantém em quilograma e sempre a gente tenta manter a massa em quilograma para um saco e meio e 2 sacos, para manter o padrão e facilidade de mistura na obra, né? Não adianta eu querer otimizar e ocupar a capacidade máxima da betoneira se esses poucos minutos que eu estou economizando ali, eu estou gastando muito mais de mão de obra tentando medir a quantidade de cimento. Ou pior do que isso, se eu não perco tempo tentando medir a quantidade de cimento exata, e a mão de obra coloca menos cimento, então menos resistência, ou coloca mais cimento e mais custo, né? Então, coloca um saco e meio, vai rápido e fica de confiança o nosso traço. Ok, então a padiola, para quem não sabe o que é padiola, eu vou colocar uma foto aqui. Então, peguei aqui no Google mesmo uma foto de uma padiola. A gente vai ver aqui para colocar uma padiola quadrada. Tá? Então, para que serve a padiola? Para a gente medir de maneira rápida o volume de material. Então, eu costumo fazer uma padiola para areia e uma para brita, para fazer a colocação adequada dos materiais na betoneira. E aí eu tenho uma preocupação, facilidade. Então, a padiola tem que ser exatamente o volume de material que eu preciso para conseguir fazer o traço desejado a fim de obter a resistência e o custo-benefício adequado. Então, dito isso, a minha preocupação é que a padiola ofereça o volume que eu preciso para o meu traço, para o meu concreto, e que quando eu vou virar ela na betoneira, ela não derrame fora, né? Que ela encaixe na boca da betoneira e entre. Então, aqui eu elaborei o raciocínio para a gente conseguir ver, para vocês entenderem como é que se calcula as dimensões da padiola a fim dela caber na betoneira. Vamos pensar numa padiola quadrada. Existem modelos de padiola pronta de metal que seja circular, que aí é mais fácil, inclusive, de encaixar. Existem padiolas retangulares, como essa do Google que eu peguei aqui. Existem padiolas quadradas, enfim. Estou fazendo exemplo da quadrada aqui para aproveitar o máximo dela e não correr risco de perder nada de material. Então, como é que eu faço? Essa linha preta aqui, ó, é a betoneira. A linha quadrada azul é a suposição que eu estou fazendo uma padiola quadrada. O diâmetro da padiola vai ser igual à hipotenusa. O diâmetro da minha betoneira será igual à hipotenusa da minha padiola. Então, eu aplico diâmetro ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a BC ao quadrado. Pitágoras, né? Porque a padiola quadrada ela vai formar triângulos retângulos de ambos os lados. Desta maneira, eu terei que o diâmetro da minha padiola é igual a 2 vezes B ao quadrado. Por quê? Porque B e C são iguais, né? São catetos iguais. E aí eu elaboro o raciocínio matemático. Por que eu fiz isso? Porque eu já adaptei essa tabelinha para que vocês meçam a boca da padiola que vocês costumam utilizar e ela já calcule, que vocês meçam a boca da betoneira que vocês pretendem utilizar e ela já calcule a dimensão da padiola. Então, vamos supor que a gente mediu lá a boca da betoneira em 45 centímetros. Então, vamos deixar aqui formatar para dizer que tem que ser colocado em centímetros. Ou melhor, vamos deixar em metros já, porque aí depois facilita o cálculo. Então, 45 centímetros, 0,45 metros. Essa aqui seria a boca, o diâmetro na minha betoneira. Existe, pessoal, no mercado uns funis que a gente instala na betoneira que a gente consegue aumentar a boca dela. Então, ela fica, às vezes, com 1 metro. E aí a gente consegue largar o material dentro dela sem ter desperdício ou utilizando aberturas maiores de padiola, de recipiente. Então, bem interessante. Tá? Mas, acredito que uma betoneira de 400 litros fica nessa faixa aí. Depende muito do modelo e do volume. Então, qual vai ser a dimensão da minha padiola? Vai ser igual a raiz quadrada de, vamos abrir o parênteses, o diâmetro ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a dimensão máxima da minha padiola. A minha padiola, para ela encostar os cantinhos na betoneira, ela vai ter 32 centímetros aproximadamente. Então, vou passar aqui o pincel para ele reconhecer que é metro.
Ó, então, essa aqui é a dimensão máxima do máximo da minha padiola. Com essa dimensão, a tendência é que eu já tenha uma perda. Considerando aqui que a dimensão máxima é 32, para facilitar a execução em obra, eu vou colocar 0,30. Então, a dimensão da minha padiola vai ser 0,30. Então, para cimento eu não costumo usar a padiola, então eu vou mesclar e vou dizer que é saco. Então, um saco. Estou utilizando aqui, por causa dos 50 quilos. Aí tem que ficar atento, se eu estiver comprando saco de cimento de 25, eu vou colocar 2 sacos. E assim vai. Então, padiola quadrada, eu vou colocar todas elas com 0,3. Isso aqui vocês que definem. Vamos fazer o seguinte, vamos otimizar aqui, vamos deixar todas elas amarradas. A esse aqui. E depois a gente destaca. Então eu só preciso digitar essa dimensão, o resto ele faz automático. Vamos marcar aqui com uma cor para deixar claro para quem for utilizar que essas colunas aqui não precisam ser preenchidas. Essa aqui precisa. A gente esclarece para quem está utilizando que só precisa preencher as colunas em branco. Então isso aqui tudo ele calcula automático também. Isso aqui nada preenche. Isso aqui ele calcula tudo automático. Aquele ali a gente tem que cuidar para ver o tamanho do saco de cimento, né? Isso aqui ele calcula tudo automático. Aí se eu receber o traço unitário, aí eu só redigito o traço unitário, ele calcula tudo a partir daqui. Isso aqui também, ela calcula tudo automático, nunca mais eu mexo. E aí aqui é o que vem lá da dosagem. Então eu posso mexer aqui. Vamos marcar aqui com uma cor mais forte, por ser informação. Só o pincel aqui. Ficar padrão. Aqui vai, a coloração fica a critério de vocês, tá? Depois, se eu receber um traço unitário diferente de 1 para 2, para 3, ó, ele vai recalculando, eu só digito no traço unitário sem problema nenhum, tá? Então, quando eu recebo o traço total em massa, eu coloco aqui e ele recalcula tudo. Quando eu recebo o traço unitário, eu coloco aqui e ele vai calcular tudo a partir do traço unitário. Esse, um saco eu posso digitar, depois a gente pode fazer uma fórmula, tá? Então, vou deixar tudo em 30 centímetros no máximo, que aí ela tem uma folguinha para encaixar, vai ficar fácil, de fácil manuseio na obra. Então, formatar célula, personalizado, que eu vou deixar uma casa apenas, justamente para não precisar ficar cortando milimetricamente a padiola, e vou dizer que é em metros. Ok, então, tem que ser 2 casas porque está em metros, né? Então, formatar célula, 0,00, vai ser 2 casas. Ok, 0,03. E aí agora eu vou calcular a altura da padiola. Aqui continua sendo um saco de cimento, ou 2, depende do quanto eu quiser colocar. E aí a minha altura da padiola, como é que vai ser? Vai ser o volume da minha padiola, dividido pela área da base, ou seja, uma vezes a outra, são iguais, né? Vezes 1000, vamos ver se fecha aqui. Aqui deu um problema, por quê? Porque o nosso volume está em litro e a nossa padiola está em metro. Então a gente tem que pegar o volume aqui em cima e dividir ele por metro cúbico, né? Então a gente sabe que 1 litro é 0,01 metro cúbico, então tem que fazer dividido por 1000. Vamos ver, aí fazendo então litro dividido por 1000, a gente tem 0, alguma coisa metro cúbico, dividido por metro vezes metro, metro quadrado sobrou metro. Então vamos tirar esse 1000 aqui, e aí a gente vai ficar com a altura da padiola, vamos tirar esse vezes 1000 aqui que está perdido. A gente vai ficar com a altura da padiola de 0,675 metros, aproximadamente. E aí aqui só puxo e ele já vai calcular a padiola para todos os outros, e aqui a gente vai depois colocar em balde. Certinho, fechou. Então, isso aqui também eu não vou precisar mexer nunca mais. Tá? Aqui foi só uma questão de trabalhar com as unidades. Acabei colocando 1000 para mais ali, mas tudo certo. Então, metro cúbico dividido por metro quadrado sobrou metro. Então, ok. Posso fazer vezes 100 e deixar em centímetro aqui? Posso. Vamos fazer aqui então para
deixar em centímetros, talvez. Que é mais comum mais fácil da gente trabalhar em obra. Então, formatar. Vamos pegar de novo 00 aqui para não alterar aquele. Centímetros. Ok, então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar aqui a altura da padiola em metros, centímetros, tanto faz. O importante é que vocês saibam calcular. E aí eu posso colocar uma padiola de 30 por 30 por 67,5 ou eu posso colocar 2, 3 padiolas. Então vocês que vão definir. Então eu fiz aqui um traço para uma mistura de 1 saco de cimento. Então igual a 1 saco de cimento. Ok. Padiola. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar igual a... Vamos dizer que eu quero colocar 2 padiolas. Divido por 2. Aqui. Então, vai ser 2 padiolas de 33 centímetros. 0,8 aproximadamente. Então, posso formatar aqui e mandar ele dizer... Escolhi 2 padiolas de 30 centímetros por 30 centímetros por, e aí a dimensão que ele vai calcular da altura. Então, aqui a dimensão. Aqui dá pra gente formatar um pouquinho melhor ainda e pedir para depois daqui ele colocar centímetros também. Então, vejam que ele já faz toda a anotação, ó. Só coloca a fórmula. Então aqui eu quero 2 padiolas, por exemplo. Depois tem que ver se não vai ficar muito pesado para o cara virar ela na betoneira. Eu posso colocar 3 padiolas, por exemplo. Então vamos colocar tudo 2 padiolas para ficar tranquilo. Ó, ele já vai calculando a altura certinho da padiola. Por exemplo, aqui, vamos para ficar bom exemplo, vamos dividir, vamos colocar 3 padiolas. Ó. Então coloquei 3 padiolas, ele mudou a altura da padiola, obviamente. E aí eu tenho que vir formatar aqui e dizer para ele avisar que é 3. Tá? Então tem que ter só esse cuidado aqui. Tá? Por fim, a água a gente vai medir em balde. Como é que a gente faz? A gente pega um balde, vê quanto dá de 25 litros, pode medir até com garrafa PET, vai colocando de 2 em 2 litros, faz um furinho ali nos 25 litros e aí enche ele sempre até ali. Quando ele começou a virar água no furo, começou a derramar, a gente coloca na padiola. Então aqui... afere um balde com este volume. Então isso é bem comum a gente fazer. Basicamente é o seguinte, mede o balde, afere onde vai dar 25 litros, pega um prego, esquenta ali na obra mesmo, faz o furinho, o pedreiro, o operário vai colocar água no balde até que ele começa a sair água pelo furo. A partir dali, está no volume certo, vira na betoneira, o volume está aferido. Então o mais difícil, teoricamente, são as padiolas. Ah, mas a minha betoneira eu quero fazer mais quantidade de cimento. Então eu coloco 2 sacos de cimento. Ó. Aí aqui eu tenho que fazer diferente. Então, para ficar amarrado, tem que fazer vezes isso aqui. Vamos fazer bem certinho para eu ter uma tabela completa. Ó. Puxa aqui para baixo. Ok, ó. Agora sim. Quero 2 sacos de cimento. Ela vai recalcular tudo, ó. As padiolas, tudo automaticamente. Quero 3 sacos de cimento, ó. Tá recalculando tudo certinho. Então, 50. Ok, agora sim a tabela está certinha, a gente está dividindo. Dá para fazer mais automatizações, possibilitar aqui diferentes tipos de cimento, aí o cara marca qual o desejo, enfim. Tá? Aqui a gente pode pedir para ele calcular a quantidade de sacos também, para não ficar tendo que digitar. Então eu posso fazer o seguinte, igual a você, vamos supor que o saco de cimento seja de 50. E aí, formato, personalizado, deixar uma casa só, saco. Ok, então se eu quiser colocar 75 kg de cimento, ó, ele vai dizer que é 1,5 sacos de cimento, recalcula todas as padiolas. 100 kg, 2 sacos de cimento, recalcula todas as padiolas. Então, basicamente, essa aqui é uma tabelinha muito boa, quando vocês pegam um traço unitário ou quando vocês fazem uma dosagem, ela vai funcionar. Vou até colocar uma nota aqui e escrever em tudo caps lock ligado para materiais secos. A gente precisa corrigir a umidade caso eles estejam com uma diferença
relevante, tá? Então, esse aqui era o resultado final da PS, só, se não me engano, a dimensão da padiola de vocês era 0,35, né, que foi solicitado. Então, lá o máximo era, vamos colocar aqui, vamos pôr uma betoneira com uma abertura de 0,50, vamos ver o que dá. Ok, então aqui eu escolho 0,35. Então, ela vai recalcular e aí vocês podem escolher. Então, aqui a diferença, pessoal, é de escolha de quantas padiolas você quer colocar na betoneira, enfim. Tá? O servente, o pedreiro, o operário vai encher a padiola de material, passa ali uma régua e deixa ela com material até a tampa dela, até a superfície de cima. Vira na betoneira e segue para a próxima. Tá? Então, essa aqui seria uma tabela para a gente trabalhar com diferentes opções de traço.